Muito boa tarde, louvado seja Deus. Hoje eu passei a manhã aqui arrumando, ajeitando, fazendo comida, limpando a casa, lavando roupa. As roupas estão secando. Deitei um pouco, acordei com uma leve dor de cabeça. Nós vamos aqui fazer uma live, nós vamos falar sobre a prisão de Paulo e Silas. O título geral e vamos dar um subtítulo: Louve a Deus sempre. Inclusive foi a mensagem pregada ontem na igreja, que o irmão pregou muito bem. A prisão de Paulo e Silas em Filipos. Na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo e seu fiel companheiro Silas caminhavam junto pelas ruas de paralelepípedos, sob o sol ardente ao meio-dia. A cidade, orgulhosa de sua herança romana, exibia colunas imponentes e estátuas de imperadores, enquanto soldados patrulhavam com armaduras reluzentes. E os dois missionários haviam chegado ali após uma visão divina de um homem macedônio implicando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16 e o versículo 9. Naquele sábado dirigiram-se para a rua dos muros da cidade, onde um grupo de mulheres costumavam se reunir na hora da oração à beira do rio Gangites. E entre elas estava Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e temente a Deus. Seu coração estava aberto. Enquanto Paulo pregava sobre Jesus Cristo, o Messias crucificado e ressuscitado, o Senhor tocou profundamente seu espírito. Ela acreditou, ela creu e foi ali batizada. Juntamente com toda a sua casa, com hospitalidade generosa, insistiu: se me tendes por fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. Atos 16, versículo 15. Mas nem todos em Filipos recebiam a mensagem com alegria. Nos dias seguintes, enquanto iam para o lugar da oração, foram seguidos por uma jovem escrava, possuída por um espírito de adivinhação. Seus donos lucravam bastante, lucravam muito com aquilo, com as suas previsões. Isso acontecia diariamente, dia após dia, e elas gritavam atrás de Paulo e Silas: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vocês anunciam o caminho da salvação. Atos 16, 17. Embora suas palavras fossem na realidade verdadeiras, o espírito por trás delas era impuro. Paulo, já perturbado com aquela situação, finalmente voltou-se e, em nome de Jesus, expulsou aquele mal, ordenou aquele demônio: eu te ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Mas seus donos viram que sua fonte de lucro havia cessado, havia esvaído, ficaram furiosos. Agarrando Paulo e Silas, arrastaram-no para a praça principal diante das autoridades. Estes homens estão perturbando a cidade, acusaram, São judeus e pregam costumes que nós romanos não podemos aceitar. A multidão se aglomerou ali e os magistrados, sem investigar, ordenaram que fossem açoitados com varas. Os soldados despiram-nos, e sobre golpes brutais suas costas tornavam-se um mar de feridas abertas. Depois lançaram no castro interior, sob a guarda severa do carcereiro, e mantém-nos
em segurança, por ordem do magistrado. E assim ele os colocou no mais profundo da prisão, com os pés presos no tronco. E na escuridão úmida, daquele cheiro horrível, a mofo e sangue, Paulo e Silas, eles não se entregaram ao desespero, porém o que é que eles fizeram? Eles começaram a louvar a Deus, louvar ao Senhor. À meia-noite, enquanto os outros presos ouviam, isto é, significa que eles estavam pregando ali através de louvor, né? Não foram murmurar. Então, de repente, aconteceu um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, as portas se abriram e correntes soltaram. E todos os presos, né, os prisioneiros, ficaram livres. O carcereiro, despertado pelo tremor, viu as portas escancaradas, pensando que os presos haviam saído, que os presos haviam fugido. Puxou uma espada e tenta o suicídio. Mas Paulo bradou: não faças tal, não faças nenhum mal, pois todos estamos aqui, ninguém saiu. E o carcereiro, diante daquela situação, se ajoelhou e ele pergunta, né? Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serei salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite, o carcereiro lavou suas feridas e ele e toda a sua família foram batizados. Encheram sua mesa com comidas e celebravam, pois agora criam em Deus, agora agradeciam ao Senhor. E na prisão de Filipos, Paulo e Silas louvavam a Deus, né? Aí Deus operou um grande milagre. Por causa do testemunho na prisão, várias pessoas realmente foram salvas. É claro que Paulo e Silas foram maltratados injustamente, mas eles não perderam ânimo. Eles não foram murmurar, eles foram louvar a Deus, eles foram adorar ao Senhor nos momentos da dificuldade, nessa circunstância. E a prisão de Silas e Paulo, né, é um dos episódios mais marcantes que nós podemos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. E o relato está justamente em Atos 16, capítulo 16, versículos 16 ao 40. E mostra como em meio à dificuldade, em meio à tempestade, em meio à perseguição, a fé e o louvor a Deus podem produzir milagres e transformar vidas. Por isso que eu coloquei aqui o título Louve a Deus Sempre. Poderia colocar vários temas, vários títulos, né? Poderia ser o milagre na prisão, mas eu dei o tema geral aqui, a prisão de Paulo e Silas, e louve a Deus sempre. Então aí a prisão de Paulo e Silas, eles estavam na cidade de Filipos, como eu já dei aquela lida ali, aquela narrativa, na Macedônia, pregando o Evangelho. Aí aparece justamente a jovem aí, cheia de um espírito de adivinhação, que os exaltavam, né? São servos do Deus Altíssimo, tal. Isso seguia após vários dias. Paulo vai e expulsa o demônio daquela jovem, aquele espírito de adivinhação. Os donos da jovem, vendo que perderam sua fonte de lucro, ficaram furiosos, né? E os levaram à autoridade. Eles foram acusados de desordem, acusados de estarem realmente fazendo balbúrdia, e foram açoitados publicamente e lançados no cárcere. Vejam bem, a prisão. O carcereiro foi instruído a mantê-los com segurança e os colocou no calabouço interior, que é a parte mais segura e escura da prisão, com os pés presos em tronco. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui, Paulo e Silas no tronco, para eu mostrar para vocês. E vejam que eles foram
presos injustamente, mas foram lançados aí no cárcere interior. Eu tenho várias imagens aqui deles no tronco. Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Observem como era, né? Olha essa imagem aqui bem forte, tá? Então, várias imagens aqui, mas observem essa aqui, é uma imagem muito forte. E queridos, o que é que nós vamos aprender com isto? Vou estar mostrando aqui para vocês várias situações. Mesmo em meio à dor e à humilhação, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e outros presos escutavam. Vejam bem, a meia-noite é um período realmente muito complicado, muito difícil, né? Muitas coisas acontecem, mas eles na prisão louvavam e adoravam a Deus. Deixa eu mostrar uma outra imagem aqui que eu peguei. Olha que imagem aqui da prisão. Ó. Vou passar outra, vejam. Eles estavam presos por amarem a palavra de Deus, porque faziam a obra de Deus. Perseguição tremenda, perseguição fortíssima. Não sabemos que tipo de hino que eles cantavam, mas eles adoravam a Deus, eles louvavam a Deus, glorificavam a Deus. E como eram as prisões antigas? As celas de prisões antigas, especialmente no contexto romano, como no tempo de Paulo e Silas, eram muito diferentes das prisões modernas. Elas eram rudes, insalubres e cruéis, feitas mais para punir e humilhar do que para reabilitar. E eram masmorras. Como eram as masmorras? Era, como se chamava no passado, um tipo de prisão que normalmente se situava em pisos inferiores, e justamente eles foram colocados no piso inferior, cômodos escuros e lúgubres, ao abrigo do sol, de castelos, e que tinha como função reter prisioneiros, muitas vezes por longos períodos. Como eram as prisões medievais? Segundo Carvalho Filho, 2002, as prisões no período medieval eram a amputação dos braços, observem bem, dos braços, a degola, a forca, o suplício na fogueira, queimaduras e ferro em brasa, a roda, a guilhotina, eram as formas de punição que causavam dores cruéis, dores extremas, e que pronunciavam espetáculos à população. Não no caso de Paulo, eles na realidade foram amarrados, né? Os pés, as mãos. E na época de Jesus, como eram as prisões na época de Jesus? No Império Romano não havia ideia de prisão como punição. Quando alguém estava detido, era a espera de ser punido. As penas envolviam muitas, né? Para pequenos crimes, ou exílio, trabalho forçado e morte. Para outros, de maior monta. Para réus pobres era permitida uma execução cruel com sofrimento. As celas, na época de Paulo e Silas,
a localização. Muitas vezes as paredes eram construídas no subsolo e em edifícios anexos a fortalezas ou pretorium, que era a sede do governo. O chamado calabouço interior, em Atos 16, 24, era a parte mais profunda e escura, usada para prisioneiros considerados perigosos ou para castigos mais cruéis, mais severos. A infraestrutura, a escuridão total, não havia janelas, era sem iluminação, era um ambiente úmido, escuro e abafado. Frio e umidade, sem ventilação. As celas eram frequentemente frias, úmidas e com um mau cheiro. Chão de pedra. Não havia camas ou conforto. Os presos dormiam diretamente no chão de pedra, muitas vezes sujo. Falta de higiene, não havia banheiros. Os prisioneiros faziam suas necessidades, até mesmo gerando condições insalubres. Segurança e restrições. Grilhões e troncos. Os prisioneiros eram amarrados com correntes ou presos em troncos de madeira, como Paulo e Silas, Atos 16, 24. Isso impedia qualquer movimento ou fuga. Guardas armadas, ou seja, guardas armados, que eram carcereiros, eram responsáveis por vigiar os prisioneiros sob risco de morte caso alguém fugisse. Atos 16, 27. No caso do carcereiro da história, ele, antes que alguém o matasse, ele quis se suicidar. O tratamento dos prisioneiros eram torturas e açoites. Era comum os prisioneiros serem açoitados antes ou durante a prisão, como forma de punição e intimidação. Aí nós vemos em Atos 16, 22 a 23, quando eles foram açoitados em plena praça pública. Falta de alimentação adequada, a comida era escassa e de má qualidade. Muitas vezes os presos dependiam de amigos ou parentes para receber comida e água. Imagine uma cena escura, com uma pequena tocha apagada ou nenhuma luz, Cheiro forte de mofo, suor e sujeira, sons de gemidos, correntes e talvez ratos, um ou mais prisioneiros acorrentados, com feridas expostas e as roupas rasgadas. Tudo isso em um conjunto silêncio, ou com orações baixas, no caso de Paulo e Silas, louvores a Deus ecoando no meio da escuridão. Mas no caso aqui, eles não estavam orando baixo, porque eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros escutavam isso, Vejam bem, que relevância espiritual nós temos nisso aí? O contraste entre as trevas físicas da cela e a luz espiritual do louvor e da fé é uma das mensagens mais poderosas no relato de Paulo e Silas. Mesmo em um conjunto de hostil, eles oravam e cantavam a Deus, eles não reclamavam. Foram instrumentos de salvação para o carcereiro e sua família. Então vocês vejam, em meio à escuridão, em meio à dificuldade, em meio à tormenta, em meio à adversidade, eles estavam ali adorando a Deus, glorificando a Deus, o que na realidade não é fácil. Mas Deus tinha realmente um propósito em todas essas situações, um propósito em todas essas coisas. E aí nós vemos o terremoto e o milagre. Um grande terremoto sacudiu os alicerces da prisão, abrindo todas as portas e soltando as correntes de todos os presos. Isto é, Deus permitiu um terremoto que acontecesse ali, evidentemente tudo tremendo. Imagina, o que é que está acontecendo, o que é que está havendo? Olha aí, gente, o poder do louvor, o poder da oração, algo especial, algo fenomenal, quando nós louvamos a Deus, quando nós glorificamos ao Senhor. E o carcereiro, ele despertou, assustado com tudo aquilo. Já pensou?
tudo tão bem guarnecido, tudo bem guardado, tudo bem seguro, e de repente agora todo mundo ali livre das suas prisões, mas não foram embora, né? Não foram embora. E eles pregaram o Evangelho, eles louvaram a Deus, eles glorificaram a Deus. Os magistrados ficaram com medo e foram pessoalmente libertá-los e pedir que deixassem a cidade. Mas vocês observem que Paulo exigiu uma retratação. No dia seguinte, os magistrados mandaram soltá-los. Vejam que eles não foram embora. E Paulo exigiu uma retratação pública, pois havia sido preso e açoitado sendo cidadão romano, o que não era certo, o que era ilegal, né? Sem julgamento. E os magistrados ficaram com medo e foram libertá-los e pedir que eles deixassem a cidade. Agora imagine. Quanta lição, quanta reflexão nós podemos ter aí. Fere-me a dor. Mesmo presos injustamente e feridos, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eles nos ensinam que a fé verdadeira permanece firme mesmo diante da adversidade. Isto é, diante de qualquer perigo, diante de qualquer situação. A fé genuína, ela é inabalável. Quando você estuda sobre os mártires, né? Você vai observar que muitos deram a sua vida, muitos foram entregues a leões famintos, muitos foram crucificados, cerrados pelo meio. Lendo a galeria dos heróis da fé, nós vamos observar situações semelhantes, pessoas que deram a sua vida em prol do Mestre, ainda da causa do Senhor. Aí vejam que fé em meio à dor. Eu convido vocês a lerem em Hebreus capítulo 11, que fala sobre a galeria dos heróis da fé. O poder do louvor. O louvor atraiu a presença de Deus, resultando em um milagre. Quem sabe você já experimentou, já obteve, já alcançou uma bênção enquanto você louvava a Deus. Eu já alcancei várias bênçãos. E louvar a Deus, queridos, a Bíblia diz, quem está alegre canta louvores a Deus, mas nós louvamos a Deus quando estamos tristes. Eu me lembro uma vez, eu era recém-casado, trabalhava no banco, morava em Recife, Pernambuco, naquela época. Hoje eu moro em Valparaíso, São Paulo. E havia faltado tudo de comida em minha casa, e eu pensei, meu Deus, ainda falta mais de 8 dias para eu receber dinheiro. Como vai ser? Aí eu me sentei e comecei a cantar. Lembro-me como se fosse hoje. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, mesmo assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente. Eu cantei, orei. E antes de terminar aquele momento de meditação, de oração, alguém bate à porta. E era um amigo meu de muito longe que iria se formar. Ele sabia que eu tinha roupa suficiente, terno legal, que eu poderia emprestá-lo, e ele foi me pedir emprestado um terno. E ali ele me deixou uma oferta que deu para fazer umas boas compras. Vejam bem, com aquele dinheiro ele não poderia ter comprado o terno. Ele teria que pagar 2 ônibus para chegar onde eu morava. Ele morava em Olinda e eu morava no bairro Barra do Caçote, perto do bairro de Areias, em Recife. Mas aí estava o mover de Deus.
Ele vendo ali a minha situação, ele me deu uma boa oferta. Então vejam bem como Deus ele age quando nós louvamos a Deus na adversidade, louvamos a Ele no momento de dificuldade. Em vez de nós murmurarmos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus, igual aconteceu aí com Paulo e Silas. Então o louvor atrai a presença de Deus, resultando em milagres, não é? Impacto do testemunho. Outros presos os ouviram e o carcereiro foi convertido. O testemunho de fé transforma vidas. Outros participaram ali daquele momento, viram o que estava acontecendo e Deus permitiu isso para quê, né? Para que o evangelho realmente fosse pregado, fosse enaltecido. Eles já haviam sido açoitados, estavam retalhados, presos lá no tronco, correntes, né? E Deus operou esse milagre fenomenal. Outra lição é justiça e sabedoria. Paulo sabia seus direitos como cidadão romano, e usou isso para exigir justiça, ensinando que o cristão pode buscar seus direitos com sabedoria. E a missão continua. Outra lição é que a missão continua. Mesmo depois de serem soltos, Paulo e Silas continuaram pregando. A prisão não os impediu de cumprir o seu chamado. Vejam, prisões não impedem que o propósito de Deus aconteça em nossas vidas, através das nossas vidas. Deus ele tem um plano em cada vida, tem um plano em cada pessoa, um plano em cada situação. E Paulo e Silas, eles ali experimentaram o poder e a glória de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, mesmo diante de uma situação tão cruel, eles não negaram a fé. Que nós possamos aprender com eles esse grande fenômeno que aconteceu, esse grande milagre que aconteceu. Vejam que eu dei o título à pregação, louve a Deus sempre. E o próprio Paulo, ele disse, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Você que está passando por lutas, por tribulações, eis a mensagem de Deus para o teu coração nesta tarde. Louve e adore a Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, estamos concluindo aqui. A análise das prisões da Antiguidade Clássica, especialmente no contexto do Império Romano, demonstra que o encerramento não era um instrumento de reabilitação, mas sim de punição, de contenção e intimidação pública. As estruturas físicas das prisões, escuras, insalubres e desumanas, refletem uma sociedade que via o aprisionamento como um estágio transitório antes dos castigos mais severos. Contudo, o relato bíblico de Atos 16, que nós lemos, envolvendo Paulo e Silas, oferece uma rica perspectiva teológica desse cenário hostil. A análise de louvor e oração dos apóstolos em meio à prisão evidencia uma espiritualidade que transcende as limitações físicas e revela uma cosmovisão cristã na qual o sofrimento pode ser ocasião da manifestação divina e do testemunho público de fé, o que foi realmente o que aconteceu. Assim, este episódio permite não apenas a compreensão histórica das práticas punitivas romanas, mas também lança luz
sobre os primórdios da fé, onde a prisão silenciava os mensageiros, mas não silenciava os mensageiros, mas ampliava o alcance da mensagem. E, em contraste, reforça a importância de se estudar tanto o contexto físico quanto o impacto espiritual desses ambientes carcerários na narrativa bíblica e na história do cristianismo primitivo. Mesmo em meio às celas mais cruéis, frias, escuras de Roma, da Roma antiga, Paulo e Silas nos mostram que nada impede a presença de Deus. Observe a presença de Deus ali manifestada de uma forma fenomenal, extraordinária, um grande milagre. Eles estavam feridos, humilhados, com os pés presos em troncos, mas os seus corações estavam livres para louvar e para confiar no Deus soberano, no Deus que comanda o universo, no Deus Criador. O que o mundo viu como derrota, Deus transformou em vitória. Um terremoto abriu as portas, mas a verdadeira libertação foi espiritual. Uma família inteira conheceu a salvação naquela noite. Foram batizados. E essa história não importa o quão escuro seja o nosso calabouço. Deus está conosco. Ele ouve as nossas orações, Ele responde às nossas orações e nos usa até mesmo nos momentos cruéis, nos momentos de dificuldades, onde há o impacto do louvor e da adoração, onde há fé, há luz, onde há louvor, há libertação. Olhemos para Paulo e Silas, para essa história fenomenal, extraordinária. Dois homens lançados no fundo de uma prisão romana, injustiçados, machucados, presos em troncos. Mas à meia-noite, em vez de murmurar, eles cantavam hinos ao Senhor. E Deus respondeu, não apenas com um terremoto, mas Deus respondeu com salvação. Aquela prisão se transformou em uma igreja. Aquele carcereiro se tornou um irmão em Cristo. Aquela cela escura se transformou em um altar de glória, em um altar de adoração ao Senhor. A prisão pode ser real, mas a palavra de Deus não está presa. Seja qual for a prisão que você está enfrentando nesta tarde, louve e glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor. Porque quem louva na dor, libera o céu na terra. E quando o céu se move, cadeiras caem, portas se abrem, almas são salvas, enfermidades são curadas. Ouço barulhos de correntes sendo despedaçadas, e Deus libertando alguém nesta tarde. Talvez a tua vida esteja completamente arruinada, completamente destruída. Mas eu quero te dizer que Deus permitiu essa tempestade para manifestar a sua glória. E Ele está manifestando a sua glória aí dentro do teu lar, aí na tua vida. Louve e engrandeça o nome do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus é potente, Deus Ele é fiel. Deus Ele é soberano, Deus Ele é real. Eles foram presos injustamente, mas Deus tinha um propósito com essa prisão. Qual é a situação que você está passando? O Senhor te diz nesta tarde, não temas que eu estou contigo. Não te espantes
porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Deixa Ele atuar na tua vida. Eu vou colocar aqui por último, porque se der problema de direitos autorais, dá para excluir depois. Mas vocês vão ouvir aqui agora, só uma parte aqui, as masmorras, os piores cárceres do passado. Ok? Deixa eu colocar aqui e prestem bem atenção. Encarceramento de pessoas e às vezes até câmaras de tortura. Para o calabouço podia ser um caminho sem volta no subsolo de alguns castelos medievais, onde encontramos essas salas ou celas para o encarceramento de pessoas e às vezes até câmaras de tortura, também chamadas de masmorras. E em algumas delas, abaixo de uma grade de metal, uma pequena entrada estreita e escura levava ainda mais fundo ao inferno, chamado oubliette. Olá, amigos da história! A palavra francesa oubliette vem do verbo oublier, que significa esquecer. E esse era um local projetado para que os prisioneiros fossem simplesmente esquecidos. Na verdade, uma pessoa que fosse jogada dentro de uma oubliette passava a desejar a própria morte, e o mais breve possível, tal era o sofrimento. No lugar mais profundo do castelo, minúsculo e completamente confinado, era quase impossível conseguir escapar. O alçapão lá em cima era a única forma de entrar e de sair, mas não sem ajuda. As oubliettes eram desenhadas na forma de uma garrafa de vinho, com a parte superior mais estreita. Às vezes, depois de passar por uma intensa sessão de torturas físicas, a pessoa era deixada ali, onde poderia morrer à míngua. Ou por causa do ambiente sufocante, claustrofóbico, podia ficar completamente louca, presa, isolada, faminta, sem nenhuma iluminação, às vezes cercada de ratos e dos restos mortais de outros prisioneiros. Aliás, as torturas na oubliette eram mais psicológicas e tudo era muito, muito perturbador. Para começar, várias delas não tinham nem espaço suficiente para o prisioneiro se mexer ou se levantar, pois o lugar era bastante estreito e também muito baixo. Ou, às vezes, uma oubliette era feita de forma que a pessoa só pudesse ficar de pé. Imagine aí ter que ficar nessa mesma posição 24 horas por dia, 7 dias por semana, cercada pelas próprias fezes. E para piorar ainda mais, às vezes esses locais eram parcialmente inundados, de propósito. Encher a oubliette de água criava uma sensação de pânico nos prisioneiros, que em alguns casos até chegavam a morrer mesmo afogados. É claro que nem todos eram jogados nesse poço do inferno. Havia outros locais bem menos desagradáveis, ocupados temporariamente por pessoas que aguardavam o julgamento. Presos políticos... Então vejam bem, pessoal, que situação cruel, que situação difícil. E isso mostrei para vocês, né? Por último, se tiverem que... Se eu tiver problema com direitos autorais, que podiam ser levados para aí eu vou tirar. Mas eu mostrei para vocês como na realidade é uma prisão, né? Foi uma prisão, eram as prisões da antiguidade. Portanto, meus queridos, em qualquer situação, em qualquer dificuldade, louve a Deus, glorifique a Deus. Eu espero que você tenha aprendido muito com isto e entregue o teu caminho ao Senhor. Uma coisa que eu achei interessante nessa história de Paulo e Silas é que quando foram batizados, não foram perguntar: você é casado, você é divorciado, você fuma, você bebe? Simplesmente eles creram no Senhor e foram batizados. Um grande beijo, um grande abraço.